muito bem-vindos ao Estética com Causa. Aqui eu te mostro como aumentar o seu faturamento na estética sem altos investimentos e obtendo resultados transformadores com os seus clientes. Eu sou Débora Causa e o tema de hoje é: será que vale a pena investir na microinfusão de ativos para os tratamentos faciais? Será que vale a pena? Nesse episódio, eu vou te mostrar as vantagens e as desvantagens de utilizar esta técnica. Não vou te ensinar como você utiliza a técnica em si, como faz a aplicação, enfim, né? Mas vou te mostrar as possibilidades de tratamento com a microinfusão de ativos. Alguns profissionais da área da estética, gente, eles nem sabem, nem têm ideia, né, do que é essa tal de microinfusão de ativos, tá? Não tem ideia do que é. Alguns até sabem o que é a microinfusão de ativos e existem algumas, assim, objeções em relação a isso. Ai, Débora, aquele dispositivo ali nem serve para nada, né? Ou será que eu vou ter resultado com a microinfusão de ativos? Será que não é necessário utilizar outro método de microagulhamento? Não é, será que eu consigo ter realmente um resultado efetivo, assim, né, com essa técnica? Porque, parece um dispositivo assim tão assim, sabe, nada a ver, enfim. Fora as pessoas que nem sabem que a microinfusão de ativos, ela existe, né? Então, eu trabalho com todas as técnicas de microagulhamento, gente. Eu trabalho com as canetas, eu trabalho com o roller e eu trabalho com a microinfusão de ativos. E eu tenho resultados, assim, maravilhosos, maravilhosos com a microinfusão de ativos. Muitas pessoas falam assim, é necessário, Débora, que quando eu falo assim, das 3 técnicas, as pessoas falam assim, é necessário aprender as 3 técnicas? Eu sempre falo o seguinte, gente, quem tem opção não se submete, não é verdade? Então, se você aprende várias técnicas, você tem a opção de escolher a melhor técnica para o seu cliente, a que vai dar mais resultado para o seu cliente. Até porque, gente, eu, por exemplo, utilizo às vezes várias técnicas associadas, né? Várias técnicas de microagulhamento no mesmo ciclo de tratamento do meu cliente. Então, quando a gente tem essas opções, a gente aumenta a possibilidade de tratamento e também potencializa resultado. Porque, como eu comentei com vocês, as minhas técnicas é justamente para não comprometer o cliente, né? A gente sabe que a vida ela né? O dia a dia ele é corrido, a gente tem essa coisa que a gente precisa ter um tempo para se cuidar, mas existe um limite, né? Então eu não posso exigir, quer dizer, eu posso, se você trabalha desse jeito, está tudo certo, né? Mas exigir que o meu cliente esteja lá toda semana, como eu já comentei em várias outras lives, não é o perfil de cliente que eu atendo. Então, eu tento proporcionar o melhor resultado sem comprometer a agenda dele e também isso me traz benefícios, né? E a microinfusão de ativos, ela é uma técnica maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês hoje quais as vantagens e o que vocês têm que prestar atenção. Não existe somente o Infusion, que é o equipamento. Eu falo assim que o Infusion é como se fosse o Bombril, né? Ninguém chama de palha de aço. Na verdade, o Infusion é da marca da Smart Gel, né? Que é o equipamento descartável para microinfusão de ativos, que foi o que começou a dar mais visibilidade aí. Mas mesmo assim, os profissionais eles não dão muita bola para a microinfusão de ativos. E é algo que eu venho falando bastante com vocês agora durante essa semana. O que acontece? O drug delivery, ele é algo que ele proporciona, gente, muito resultado. Só que a gente precisa entender da fisiopatologia daquilo que a gente está tratando, né? E o que precisa ser melhorado.
E no que eu falo de que precisa ser melhorado, quando eu falo, por exemplo, produção de colágeno, vou dar um exemplo, tá? O que eu preciso de elementos essenciais para a formação, por exemplo, do colágeno? Ou quando eu falo de melasma, o que eu preciso colocar nesse tecido que vai ajudar a clarear essas manchas? Porque o caso não é só clarear as manchas, né? Por que essa pele ela está manchando? Qual é o erro que ocorre? Por exemplo, o melasma, a gente tem aí diversos fatores associados, nunca é uma coisa só, então são vários fatores, e isso, o que acaba acontecendo? A gente precisa entender o que está por trás. Então, para clarear, não é só retirar as células pigmentadas, o responsável, de certa forma, por fazer essa formação de pigmento é o melanócito. Mas é ele só, o que mais tem? São hormônios, a comunicação entre as células, algum hábito do meu paciente, enfim. Então, eu preciso entender a fisiopatologia, eu preciso entender a causa do que está ocorrendo, porque quando eu vejo, por exemplo, uma alteração estética, para muitas pessoas pode ser puramente estético, né? Eu digo assim que até às vezes profissionais, por isso que eu não consigo ver a estética como algo supérfluo, porque eu vejo que quando eu tenho um melasma, quando eu tenho uma ruga, uma flacidez, isso é indícios para mim de que aquele tecido ele não está funcionando corretamente, que aquele tecido ele tem sim um problema de funcionamento. Em alguns casos, isso também pode comprometer a saúde, muitos casos, né? A saúde desse tecido. Então, para mim, quando eu olho uma ruga, quando eu olho um melasma, quando eu olho uma flacidez, enfim, tudo isso para mim, alguma coisa não está funcionando, tá? E aí, quando eu falo, por exemplo, de microinfusão de ativos, eu não sei, é que a minha cabeça ela funciona assim, interligando essas informações de uma maneira que eu adoro isso, né? Então, quando eu penso que algo não está funcionando, que falta alguma coisa muitas vezes, porque qual é a conduta da maioria, muitos profissionais, tá? É justamente provocar, por exemplo, uma lesão para esse tecido se recuperar, por exemplo, na questão de rugas ou questão do envelhecimento. Tipo, não está produzindo colágeno, então eu vou agredir aquele tecido ali e aí ele vai começar a produzir colágeno. Só que o que eu falo sempre? Que quando a gente faz essa agressão, o organismo ele tem que recuperar esse tecido e ele tem que ter, na verdade, algumas coisas disponíveis ali para realmente ter, por exemplo, a formação de colágeno, tá? Quando a gente pensa em agressão, reparação. Se eu vou lá e faço essa agressão e o meu tecido ele não tem os elementos essenciais para recuperar, né, pós essa lesão, eu não vou ter um efeito, eu não vou ter um resultado muito bom, né? Porque esse tecido ele está com deficiência. E existem algumas coisas que, por exemplo, dentro de um processo de recuperação de tecido, vão pensar na questão da produção de colágeno. Elas são indispensáveis, assim, são elementos essenciais que sem eles eu não tenho a melhora desse tecido, eu não vou ter um resultado bom. Por exemplo, a questão da vitamina C. A vitamina C ela é fundamental, ela é cofator da produção de colágeno. Eu vou lá, eu agrido esse meu tecido, aí eu não tenho essa reposição, então eu não vou ter um resultado muito bom, tá? Quando a gente fala desses elementos, eu posso sim optar pelos nutricosméticos, nutracêuticos. Às vezes, eu tenho toda uma passagem da questão do metabolismo e tudo mais. E o que eu acho legal de quando eu falo assim, que eu tenho a possibilidade de colocar o que eu quero naquele tecido direto, sem estar indo para o resto do corpo, para mim isso me abre assim um leque de opções na área da estética. E aí, muitas vezes, quando eu falo isso, por exemplo, sobre drug delivery,
as pessoas falam assim, ai, mas, sei lá, uma técnica XYZ lá, de uma tecnologia assim, assim, assado, sim, a tecnologia ela funciona, mas sem esses elementos para a gente conseguir recuperar esse tecido, não vou ter tanto resultado, né? Mas falando de microinfusão de ativos, né? Porque o drug delivery está presente em todas as técnicas de microagulhamento e em outras técnicas também. A gente tem aí a mesoterapia, nós temos também a intradermoterapia pressurizada, então a mesoterapia ou intradermo tradicional com agulhas. Eu tenho a intradermo pressurizada. Lembrando que hoje a gente vai falar de facial, tá? Mas são técnicas que a gente aplica no facial também. Enfim, a gente tem diversas técnicas, inclusive ontoforese, fonoforese, que elas fazem o drug delivery, tá? Mas aonde que veio a microinfusão de ativos? Na verdade, a técnica se chama microinfusão medicamentosa, a MMP, microinfusão medicamentosa, tá? MMP é o nome da técnica. Eu chamo de microinfusão de ativos, até vi esses tempos atrás uma outra professora também chamando, e não vou dizer que daqui a pouco outra pessoa não falou antes de mim, tá, gente? Mas eu, quando comecei a fazer o curso de microagulhamento, eu não achava certo chamar de microinfusão medicamentosa, porque a gente não coloca tecnicamente medicamentos, né, na pele. A gente coloca ativos, princípios ativos. Aí vocês vão me falar, mas Débora, medicamento também ele tem o princípio ativo, sim, mas eu não acho, para nós da área da estética, esse termo correto, né? Esse termo, um termo que a gente possa utilizar com o seu significado amplo, de certa forma. Então, a microinfusão medicamentosa, ela veio na tentativa de permear princípios ativos terapêuticos, ou seja, medicamentos, em 1991. Ela foi introduzida com o termo bleopunctura, ou seja, a realização de punturas com bleomicina, que é para verrugas vulgares. Então, eles começaram a utilizar ela com essa intenção. Depois, eles foram aí para cicatrizes com queloide, alopecia androgenética e também a psoríase. Hoje, a microinfusão medicamentosa ou de ativos também, né? Dependendo do que você for injetar, né? Colocar como drug delivery, não chega às vezes a gente pode até dizer que a gente está injetando dependendo da técnica, tá? Mas dependendo do que tu for colocar, daí você vai chamar de medicamento ou de ativo, ela hoje tem uma gama de aplicações, porque a gente tem que pensar que eu tenho um arsenal aí de princípios ativos para melhorar muita coisa, praticamente o que eu quiser na pele. Fazendo só adicionando um conhecimento aqui para vocês, que eu acho que isso é legal. Olha só, eu gosto de falar sempre para as minhas alunas a mesma coisa. Existem 3 princípios da sobrevivência humana. Sobrevivência. Oxigênio, né? Então, a gente não vive sem oxigênio. Isso pode ser a gente pensando na nossa vida mesmo, né? Em estar vivo, como também na menor estrutura aí do nosso organismo, né? Então, o oxigênio, nós precisamos de água. Eu tomo outro copo de água hoje, vou até botar um pouquinho mais aqui. Mas cedo eu sinto bastante sede, né? Ainda mais quando eu estou falando aqui com vocês. Então, água, então nós precisamos de água para sobreviver. Nós podemos até ficar alguns dias sem água, mas o nosso organismo ele precisa de água para, né, hidratar o corpo e para as suas reações químicas, né, que acontecem. Inclusive, muitos problemas de pele, eles começam a ser desencadeados pela falta de água, porque um dos primeiros lugares que aparece essa falta de água, adivinha onde que é, gente? Na pele. Então, a pele, ela acaba refletindo, né, essas deficiências.
Outra coisa que a gente precisa, além de oxigênio e de água, são de nutrientes. Então, precisamos do quê? De alimento. Esse tecido ele precisa de alimento. E isso que é muito interessante, porque eu olho para isso e, para mim, tudo que eu penso na área da estética, que eu vou aplicar, eu me lembro disso. Eu me lembro de todos esses fatores, que é super interessante, né? A gente pegar esse conhecimento que a gente tem e trazer aí para o nosso dia a dia, a hora que a gente for pensar em fazer alguma coisa. Então, quando eu penso em ajudar esse tecido, eu tenho que pensar nesses fatores, né, gente? Por exemplo, tenho que pensar que esse tecido precisa ter uma boa oxigenação, que esse tecido precisa ter uma boa hidratação e também precisa ter esses elementos, né? Ou seja, os alimentos, né? O alimento da nossa pele, que são os nutrientes, né? Vitaminas, minerais, enfim, fatores de crescimento, tudo isso que vai ajudar o meu tecido. Então, quando eu falo em drug delivery, eu fico maravilhada, eu sou apaixonada, né? Então, eu convido vocês a ter essa paixão também, tá? Então, a microinfusão medicamentosa, ela foi idealizada e fundamentada para ser executada através da técnica milenar de tatuagem, gente. Tudo começou com isso aqui, ó. Porque qual comprovação assim melhor que a gente tem que ao você utilizar uma agulha, né, onde você tem pigmento, esse pigmento ele vai entrar, aqui está a prova maior de que o drug delivery ele funciona. Funciona não, né? Vamos dizer que ele entra, né? Porque ele vai funcionar literalmente, né? Se a gente falar de forma efetiva, se eu souber colocar os elementos fundamentais para melhorar esse tecido. Eles começaram a utilizar a máquina, né? A maquininha de tatuagem ali para fazer essa aplicação da microinfusão de ativos. Lembrando que a técnica milenar de tatuagem não tinha uma maquininha que ligava ali, né, e fazia toda aquela, né, para a gente fazer a tatuagem mesmo. Então, a técnica milenar, ela consiste no quê? Em você pegar uma agulha, né, e colocar ali no pigmento e eles iam ali desenhando, né, em ti a tatuagem, enfim, né, o que iria fazer. Bom, então é incontestável que entra, né? A gente não tem como contestar isso. Tá, Débora, mas esse dispositivo hoje, esse método, né, que é a microinfusão de ativos, eu chamo de MIA, tá? Microinfusão de ativos. Só dá para fazer com a pistolinha de tatuagem? Não, gente, não precisa ser realizado. Então, hoje a gente tem, inclusive, dispositivos que são descartáveis. E aqui no Brasil, tudo começou justamente com esse dispositivo. Na verdade, não é que começou. Ele deu visibilidade, né? Um início aí, né? Começou a dar uma, digamos, uma fomentada aí no mercado da estética com um dispositivo que é descartável, tá? Que é o Infusion, né? Da Smart GR. Mas, como eu comentei para vocês, não existe só o Infusion, a gente tem outros dispositivos. E o princípio, né, da microinfusão de ativos é justamente essa introdução dos princípios ativos na epiderme, na derme. Eu posso fazer também para capilar e o resultado ele é maravilhoso. Então, esses ativos é justamente para criar, na verdade, criar não, para melhorar essa questão de permeação, porque a gente sabe que tem uma barreira muito eficiente que é a nossa pele. Então, a pele, ela serve como uma proteção e que vai impedir que esses ativos eles entrem, né? Então, com a microinfusão, eu consigo, e o microagulhamento em si, outras técnicas, quebrar essa barreira,
que a pele tem, né, de introduzir esses ativos. Então, é uma técnica para drug delivery, sim, mas alguns métodos, alguns dispositivos, eu também tenho o efeito terapêutico das agulhas do microagulhamento. É uma técnica promissora, ela vai ser adequada ao tratamento de diversas alterações estéticas, vai superar essa barreira aí mecânica da camada córnea, que vai prejudicar aí essa introdução de ativos, tá? Então, a gente vai colocar ativos em microdoses, de forma uniforme, confortável para o nosso paciente, tá? Porque quando a gente fala que são microagulhas, às vezes as pessoas falam, vai doer. Eu não sei se eu quero, né? Enfim. Então, aqui a gente tem um método que ele vai proporcionar conforto na hora da aplicação. Inclusive, se a gente usa um método que é descartável, é mais fácil, é mais confortável ainda do que, às vezes, utilizar os automáticos, tá? Porque hoje a gente tem vários dispositivos. Tá, Débora, então, além da máquina de tatuagem, né? Que você comentou que foi o primeiro método que eles utilizaram, e essa máquina de tatuagem eles começaram a usar em 2003, mais ou menos, por aí. Então, a gente tem alguns métodos que são descartáveis, tá, gente? O método que é do Infusion, da Smart R, a gente também tem da Doutor da Estética, tá? Que é o método, um dos que eu mais utilizo, assim, ou o método Stamp, que é o carimbinho, tá? Infelizmente eu não tenho aqui, ficou na clínica em Porto Alegre, tá? Eu tô em Canoas, mas a gente tem, eu vou trazer para vocês depois, eu vou mostrar, que é um carimbinho, tá? Onde tem na pontinha um sistema, como se fosse um botãozinho, que quando a gente encosta esse dispositivo na pele do nosso paciente, ele libera o conteúdo que está dentro desse equipamento. Então, ele tem um compartimento onde a gente vai colocar todos os ativos. Então, a microinfusão de ativos, a gente já fala o nome, né? Os ativos, eles estão presentes. Então, eu vou ter monodoses, ativos, que eu vou trabalhar. Então, eu posso pegar as mesmas monodoses do microagulhamento, né? Para fazer essa aplicação. Então, no método Stamp, né, eu vou carimbando no rosto do meu paciente e ele vai perfurando e largando essas microdoses de ativos lá dentro do tecido. E eu acho muito legal isso, gente, porque muitas pessoas, às vezes, quando vem algum vídeo ou quando, principalmente, pegam um dispositivo e utilizam, elas duvidam da capacidade da microinfusão de ativos de fazer realmente um efeito. E para mim, não tenho assim ó, dúvidas de que faz efeito. Então, eu sempre falo assim: toda vez que você duvidar se realmente, né, a microinfusão de ativos ela pode realmente colocar esses ativos lá dentro, lembra da tatuagem. Tá aqui a nossa maior comprovação de que a gente consegue colocar assim, tá? Nesse mesmo sistema descartável, eu tenho um equipamento muito parecido, que ele é no método de roll-on, parece de desodorante, né, gente? Mas nesse método roll-on, a gente vai rolando o equipamento, ele tem basicamente o mesmo sistema do método Stamp, só que de vez a gente ter que carimbar, a gente vai rolando esse equipamento. A Doutor da Estética, ela tem um equipamento que eles chamam Hydra Roller, que é esse método que eu estou falando para vocês. Então, é parecido com o método Stamp, tem um compartimento onde eu vou botar os meus ativos ali. O interessante é eu sempre pensar num blend aí de ativos, bem, né, personalizado para o caso do meu cliente. E aí, na pontinha, eu tenho uma tampinha de rosquinha onde tem esse sistema de liberação, tá? Então, esses equipamentos, eles são descartáveis, eles são de uso único e você tem, na verdade, apenas o custo da sessão, né? Você pode comprar. Hoje, esses métodos de infusão que eu falei para vocês aqui, tanto o método Stamp como o método Roll-On,
ele está em torno aí de 50 a 80 reais um dispositivo desse. Depende aí, né, de qual você vai comprar, qual a marca, né, enfim, a época também, né, dá uma variadinha aí o valor desses equipamentos. Mas a gente também tem um outro método descartável que muitos não conhecem, que é o injetor de multi-agulhas. Ai, Débora, mas o esteticista pode usar esse injetor de multi-agulhas? Pode. Pode usar. Então, é basicamente uma ponteira, onde a gente tem também microagulhas, e a gente acopla essa ponteira numa seringa, onde vai ter ativos, eu vou botar os ativos que eu quiser ali dentro, e aí eu vou aplicando ele na pele. Então, eu coloco essas agulhas, né? Eu vou fazer a aplicação da agulha e vou colocar a quantidade de ativos. Então, é basicamente um método stamp, só que ao invés de ter um sistema de liberação, onde ele vai liberando só, né, com o carimbinho, eu vou literalmente injetando microdoses nesse meu paciente, tá? Então, esse é um pouquinho mais, assim, digamos, um custo um pouquinho maior, mas também não é tanto, tá? Então, esses são os métodos que são totalmente descartáveis e que você pode utilizar e você vai ter um custo somente da sessão, tá bom? Aqui a gente tem ainda o equipamento de tatuagem mesmo. Ai, muitos profissionais falam, ai, como assim que eu vou usar um equipamento de tatuagem, não sei o quê. Gente, tudo começou com isso. O equipamento que tem hoje para uso médico, ele veio dos equipamentos de tatuagem, tá? Então, não menospreze, certo? E também a gente tem equipamentos de micropigmentação, tá? Qual é a diferença, Débora, desses equipamentos para um equipamento, uma Dermapen, por exemplo, tá? Esses equipamentos, eles têm a capacidade de reter o teu ativo, né? Esse blend de ativos, na parte da agulha tem um pequeno reservatório em cima, então vai colocar essa ponteira, a ponteira onde tem essas agulhas, ela é descartável, vai botar essa ponteira ali, ele vai sugar o produto, né, esse blend de ativos, assim como faz também com pigmento de tatuagem, de micropigmentação, e depois a gente vai fazendo a aplicação e ele vai colocando esses ativos para dentro da pele. Então, é basicamente assim. Então, as agulhas, na verdade, elas são banhadas com esse ativo e aí elas vão entrar no tecido, né, cheia com esses ativos. Então, essa é a diferença, tá? Então, para isso, a gente precisa daí fazer um investimento em uma maquininha, né? Enfim, um dispositivo de micropigmentação, por exemplo, tá bom? E a gente também tem a caneta de infusão automática. Então, olha só como evoluiu, né? Tudo começou ali com somente um descartável e agora a gente tem até uma caneta de infusão automática. Ela é como se fosse a Dermapen, só que o cartucho, ele é um cartucho diferente, tem um sistema de liberação também. Então, ali se coloca os ativos que você quer, né, introduzir, e aí você vai colocar esse cartucho nessa caneta automática e vai fazer a aplicação como se fosse uma Dermapen, tá? Uma Dermapen específica para esse tipo de método, certo? Tudo isso, sim, a gente tem de opção para fazer a microinfusão de ativos. Essas canetas, hoje a gente tem a Needle Series, que é da Cosmo Beauty, da Samana, que na verdade eles fizeram uma marca para esses equipamentos deles, tá? E a Cosmopen, que é a da Lure Medical, tá bom? Então, a gente tem, eu não sei se tem outra marca agora no Brasil, mas essas duas são as que, né, estão em alta e muitas pessoas utilizam e eu já utilizei também. Então, esse equipamento, você vai ter um investimento de mais ou menos aí 1.800, R$ 2.000 no equipamento, tá? Aí vocês vão me falar, ai, nossa, mas que caro, não sei o quê. Pois é, né, gente? Mas
Em relação a outros procedimentos que a gente realiza com outros equipamentos, é um equipamento de um investimento relativamente baixo dentro da área da estética. Se a gente for pensar, eu sempre gosto de usar esse comparativo. Num vapor de ozônio, que, né, gente, não te traz tanto resultado, o investimento, né, vale muito a pena. Mas você não precisa utilizar ele, você pode utilizar os métodos descartáveis. Por que não, né, gente? E aqui entra uma objeção que vocês me falam com muita frequência. Eu escuto muito de profissionais que estão começando na área, que falam assim para mim: eu só vou fazer microagulhamento, curso de microagulhamento, quando eu tiver a Dermapen. Gente, não faz sentido isso para mim. Porque com os outros métodos você pode gerar resultados maravilhosos. Inclusive, eu tenho Dermapen e não descarto os outros métodos de tratamento. Por isso que eu ensino vocês 3 técnicas, justamente para vocês terem opção. E essas técnicas, como por exemplo a microdifusão de ativos ou o próprio roller, eu tenho a opção de comprar somente o que eu preciso para a sessão. Então, se você não tem dinheiro para investir, não fica com essa crença literalmente limitante de que você precisa da Dermapen para gerar resultado, porque porque o roller está defasado. Gente, até hoje o roller ainda é o dispositivo mais conhecido, inclusive às vezes até pelo cliente, pelo profissional também. Mais conhecido é que a gente está aí no meio, a gente vê muita gente aplicando, mas eu tenho muito profissional que fala assim, essa Dermapen aí, essa caneta de microagulhamento, ela faz efeito, não faz, né? Enfim, tem gente que não sabe, né? Qual a possibilidade de tratamento com a Dermapen. Então, ainda se usa muito o roller, tá? Então, não deixe de começar porque você não tem dinheiro para comprar um equipamento. Comece com equipamento descartável. E eu, hoje, na microinfusão de ativo, eu uso o Hydra Roller ou a infusão por método STEM, tá? Pode ser aí da Smart R, pode ser da Doutor da Estética, e eu tenho resultados maravilhosos com eles, tá? Falando um pouquinho dos dispositivos aí que a gente tem automáticos, que são as canetas, vai ter o custo daí também do cartucho. E aí o custo do cartucho realmente ele é menor, porque você vai ter o custo ali da caneta, que você vai ter que comprar, do dispositivo, né, para microinfusão de ativos, mas você vai ter um custo menor de cartucho. Então, o cartucho aí desse tipo de dispositivo sai em torno de uns R$ 25. Da micropigmentação, não é qualquer equipamento, tá, gente, que faz microinfusão de ativos. Tem que ver que tipo de cartucho eles disponibilizam para você utilizar nesses equipamentos, tá bom? Então, para a gente ter um efeito mesmo, né? A gente tem que entender que conhecer bem a fisiopatologia da condição que a gente está tratando, né? E a atuação, né? Como esse ativo ele atua, o princípio ativo ele, que vai ser infundido, ou os princípios, a gente não vai botar um princípio ativo, né? Nós vamos fazer um blend aí. Então, que esses princípios ativos eles vão ajudar, como eles vão ajudar nisso que a gente está tratando no nosso paciente, tá? Vou fazer aqui só vou adicionar uma informação aqui para vocês que eu deixei passar. Nesse tipo de dispositivo, principalmente os descartáveis, tá? Também na caneta de infusão automática. É muito importante a gente estar atenta à textura que vai, digamos assim, a consistência desse produto que a gente vai injetar. Então, não pode ser um blend de ativos muito líquido e nem muito espesso, ele tem que ter um meio termo. No início, às vezes, a gente né, não tem assim, né, uma noção muito boa disso, mas isso é algo que só vocês têm que prestar atenção. Então, se pegar uma monodose muito líquida, para esse tipo de dispositivo, você vai ter muita perda, né? Para esse método. Se você pega uma monodose muito espessa, talvez ele não vá passar nas agulhas. Por quê?
As agulhas, por exemplo, da infusão, tanto da Smart GR, como também da Doutor da Estética, gente, ele é um equipamento de micro... A agulha, ela é mais fina que todas as outras agulhas de microagulhamento. Então, se eu pego um produto muito espesso, ele não passa ali, nesse sistema. Então, o produto ele tem que ser numa textura aí adequada, nem muito líquido, nem muito espesso. Tá bom? Deixa eu ver se eu lembrei mais de alguma coisa, acho que é isso, tá? Então, quais são as desvantagens desse tipo de dispositivo, tá? Quando a gente trabalha mais com esses dispositivos descartáveis, o foco principal é a infusão de ativos, é a microinfusão de ativos. Eu não tenho como foco principal a indução percutânea de colágeno. Não que ela não ocorra, tá? Isso é bem importante. Ela vai sim ocorrer, essa indução percutânea de colágeno, mas o foco desse tipo de dispositivo, principalmente os descartáveis, o Infusion, o Hydra Roller, e também multineedles, né, que é o multiagulhas também, ele vai ser para introdução de ativos. Então, eu tenho que ter essa noção de que se o meu cliente ele tem rugas, se ele tem cicatrizes de acne muito profundas, eu tenho que usar algo que vá gerar mais indução percutânea de colágeno. Não que a microinfusão de ativos não vá te dar resultado, mas aqui a gente está pensando em maximizar o resultado. Né? Essa é a nossa proposta. Eu não estou aqui para dizer, não, ele vai ser maravilhoso para tudo. Não, aqui a gente está para maximizar o resultado. Inclusive, eu posso utilizar esses métodos associados. Então, se eu quero fazer, por exemplo, para cicatriz, e tenho ali ou o roller ou a Dermapen, eu posso utilizar esses métodos para fazer uma indução percutânea de colágeno, né, mais, digamos, numa escala maior, e usar a microinfusão de ativos para melhorar a nutrição e recuperação desse tecido, porque lembra que eu falei para vocês que nós precisamos colocar dentro do tecido aquilo que ele precisa para funcionar adequadamente. Não adianta lá eu só querer lesionar esse tecido e não dar condições dele se recuperar. Bom, então, quando a gente utiliza as canetas, né, eu tenho a possibilidade, sim, de fazer essa indução percutânea e mais a infusão, que vai ser a caneta que eu digo, gente, para quem entrou agora, tanto no YouTube como aqui no Insta, olha só, a caneta que eu digo é a caneta automática de infusão, não é a Dermapen tradicional, tá? Então, com essa caneta automática, eu consigo, sim, fazer a infusão de ativos melhor que com a Dermapen tradicional, mas eu tenho um custo e também consigo fazer a indução percutânea de colágeno, mas meu custo ele é maior, inicial principalmente. Então, eu vou ter um equipamento que eu vou ter que investir inicialmente um valor maior, eu vou ter depois os cartuchos que vão custar menos que os outros métodos, sim, mas também tem a questão de manutenção do equipamento e tudo que gera, né? Então, eu tenho que colocar na balança o que compensa para mim. Débora, o que você utiliza hoje? Os descartáveis. São assim, ó, eu tenho, mas o que eu mais gosto é ainda o descartável. Para mim, a aplicação ela é mais confortável para o paciente e eu tenho ótimos resultados. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha com os métodos descartáveis, eu tenho mais controle da aplicação. Por que eu estou falando isso? Quando eu trabalho com o método automático, ele vai ter uma velocidade, e essa velocidade ela é alta. Em alguns casos, gente, não vou conseguir, não vai ser a melhor opção, tá? Porque ela vai dar muitas ponturas por segundo. E aí que é que eu não consigo utilizar de forma segura para algumas coisas, como, por exemplo, para a questão da rosácea. Não que eu não possa utilizar, mas é mais seguro utilizar o método manual. Então, para que eu vou utilizar a microinfusão de ativos? Vamos entender? Para que a Débora utiliza, gente?
Primeira coisa que eu posso utilizar ela é para fazer o tal do Skin Buster, tá? Que é a hidratação e nutrição da pele. O Skin Buster, ele vai ser bom para todo mundo, porque todo mundo precisa de hidratação e nutrição no tecido, né? Então, eu posso utilizar essa microinfusão de ativos com um blend de ativos hidratantes, nutritivos, antioxidante, então, de acordo com aquilo que o meu paciente precisa. Algumas monodoses eu tenho a possibilidade, gente, de utilizar, de fazer o meu blend de ativos de acordo com a minha necessidade. Então, eu vou usar os mesmos ativos do microagulhamento tradicional e, por exemplo, a Smart Gel, eu tenho essa possibilidade de fazer essa mistura. Então, algumas empresas permitem que a gente consiga fazer essa mistura para personalizar a aplicação desse blend de ativos de acordo com a necessidade. Outra opção também que tem é, por exemplo, trabalhar com ativos que nem da PHD para microagulhamento, ou então também da Biomedical também que vocês podem trabalhar. Existem várias opções, tá? Para você poder personalizar, porque muitas vezes o profissional fala assim, mas a monodose já vem pronto e tal, como é que eu vou personalizar? Algumas empresas, elas têm essa, né, opção de você poder misturar, porque tem que ter o mesmo pH e tudo mais, e também você pode trabalhar com as ampolas de ativos separadas e fazer o blend de acordo com a necessidade do seu paciente. Então, aqui a gente pode trabalhar com o Skin Buster, né, com essa proposta de Skin Buster. Eu posso trabalhar a questão da aplicação da microinfusão de ativos para o crescimento das sobrancelhas e da barba. Alguns métodos vão ser melhores que os outros aqui. Da sobrancelha, tranquilo usar, por exemplo, o Infusion ou o Hydra Roller. Se o cliente já tem um pouco de barba, aí a gente prefere utilizar, por exemplo, a caneta automática, né? Que eu falei para vocês, que é a Needle Series, ou a Cosmopen, que é da Allure Medical, ou então o injetor de multiagulhas descartável. Essa também é uma boa opção. Inclusive, o injetor de multiagulhas descartável você pode utilizar para a alopecia androgenética. Tá? Resultado maravilhoso, por sinal. Além disso, vocês podem utilizar ele para manchas, e eu vou dizer que para mim, é um dos melhores métodos para a aplicação para o tratamento de manchas, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória. Inclusive, aqui eu nem coloquei, até vou adicionar aqui, que eu gosto de deixar tudo escrito que eu falei para vocês, tá? Olheira, tá? Então, vocês podem trabalhar a questão das olheiras, também da região aqui, a questão de pálpebra flácida, rugas, né? Mas mais as linhas de expressão para prevenção também. Se vocês acham que se vocês têm receio de utilizar os outros métodos de microagulhamento, vocês podem utilizar com segurança a microinfusão de ativos. Eu convido vocês depois, tanto quem está no YouTube, como também você que está no Instagram, eu convido vocês depois para entrar no Instagram aqui e olhar os destaques que tem resultado de antes e depois com a microinfusão de ativos. Como eu sempre digo, para dar resultado, não precisa ser agressivo, precisa ser o que a pele precisa. Até postei essa frase que eu sempre falo, né? Não precisa ser agressivo, precisa ser aquilo que a pele precisa. Isso que é importante vocês entenderem. E o resultado com a microinfusão de ativos no clareamento de manchas, ele é muito bom, ele é seguro demais, ele tem um tempo de recuperação baixíssimo, 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 baixíssimo. Ele vai sensibilizar a pele num grau mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, ele é uma ótima opção para você trabalhar. E, principalmente, você não precisa ter um equipamento. Você pode comprar somente aquilo que você vai gastar na sessão. Bom, é isso. Então, manchas, eu tenho um resultado maravilhoso, tá? Olheira também. Já comentei para vocês, acho que semana passada, que muitas vezes eu vou fazer aplicação na face de um paciente, quando eu vejo ele tem olheira, principalmente a pigmentar.
principalmente pigmentar. Então, vocês têm um efeito, um resultado muito bom e o controle da aplicação fica bem mais confortável, porque muitas vezes a gente vai aplicar a Dermapen nessa região, por ter, por exemplo, estrutura óssea, não fica confortável. Então, com o Infusion, o Hydra Roller, enfim, Derma, eu tenho controle dessa aplicação. E aí fica super confortável para o paciente. Outra coisa que a gente pode fazer e que eu dou sempre preferência de utilizar a microinfusão de ativos é o quê? A rosácea. Então, vocês já escutaram falar várias vezes que eu utilizo técnicas de microagulhamento para o controle da rosácea, e a microinfusão de ativos é a que eu utilizo, né, mais utilizo, porque justamente eu tenho controle dessas punturas, tá? Porque a caneta automática, ela é muito rápida, ela ativa muito a circulação, né? E eu não quero isso. E principalmente porque as agulhas deste método, elas são mais finas, a puntura é muito mais delicada. Então, o resultado para esse tipo de paciente, ele é muito bom, ele é rápido e assim, ó, na hora fica levemente mais vermelho, mas no outro dia já se vê o resultado. Aí que é importante, principalmente nesse tipo de alteração, né, da pele, eu entender o que eu preciso colocar ali, né, gente? Porque, como eu já comentei, eu gosto de reforçar manchas, rosácea, gente, são coisas que você não pode ficar incentivando a aumento da circulação, você não pode gerar processo inflamatório, porque esse tipo de coisa são gatilhos, né? Tanto das manchas como também da rosácea. Então, eu tenho que trabalhar com ativos que vão fortalecer a parede dos vasos, né? Eu vou ter que trabalhar com ativos que vão diminuir a circulação, que não, ó, lembrando, já falo de novo, não é todo fator de crescimento que é bom, né, para o que a gente está tratando. Então, tem que entender, existem alguns fatores de crescimento que vão incentivar essa vascularização, né? Fatores de crescimento, por exemplo, para barba, para cabelo, né? Que eu quero, às vezes, muitas vezes, formar novos vasos, tá? Então, aqui eu não posso colocar esse tipo de ativo. Então, prestar bastante atenção. Quais ativos, né, eu estou utilizando aí nesse meu paciente. Além disso, eu vou conseguir trabalhar com ela para prevenção dos tratamentos, do envelhecimento, tá? Então, eu consigo trabalhar com um público mais jovem, que daqui a pouco você não quer trabalhar com a aplicação do microagulhamento em si, então você pode trabalhar com essa pegada mais de prevenção. E o preparo da pele, como eu comentei para vocês. Então, a possibilidade de eu colocar os ativos que eu preciso nesse tecido para ele funcionar adequadamente e se recuperar de alguma técnica, por exemplo, que eu tenha feito. Vou dar exemplos fora do microagulhamento. Por exemplo, eu fiz aí uma radiofrequência. Eu preciso né, de certos ativos ou de certos componentes, vamos falar assim, essenciais para essa formação. Então, eu tenho que colocar, porque provavelmente esse tecido, ele está com esse déficit, né, de alguns componentes fundamentais para realizar realmente a formação do colágeno, tá? O intervalo, gente, entre as sessões, ele vai variar de acordo com o método que eu utilizei, com a profundidade de aplicação, né? Então, tudo isso vai interferir no intervalo, podendo ser de 10 até 28 dias, mais ou menos. Tem alguns métodos um pouquinho mais profundo, digamos assim, que pode dar até 45 dias de intervalo. Mas quando a gente fala de infusão, por exemplo, com Infusion, 15 dias entre uma sessão e outra com uma agulha de 0,5, você pode dar entre uma sessão e outra, é bem tranquilo. Então, é um método seguro, é um método de baixo investimento, resultado promissor, gente, e ampla gama de aplicação. Bom, gente, iniciando então essa semana às 8 horas da manhã, semana que vem também vai ser nesse horário.
Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Uma ótima semana para vocês, né? Para quem não conferiu a programação, entra lá no feed que tem toda a programação da semana. Um beijo no coração, muito obrigada a todo mundo que compareceu e até amanhã às 8 horas.